Olá, eu sou o professor César Pagan e eu vou acompanhar vocês durante esse semestre nessa disciplina virtual. Vai ser a primeira vez que eu ministro um curso à distância, que nem esse, e espero que vocês gostem. Eu vou fazer o melhor possível para que vocês possam aproveitar bastante essa disciplina nesse momento difícil que a gente está de quarentena. Também estou na casa do meu filho, cuidando das pessoas, enfim, estamos aqui. Eu espero que vocês estejam bem de saúde e as famílias de vocês também. Eu vou falar um pouco da disciplina para vocês. Bom, a disciplina de eletromagnetismo, introdução à teoria eletromagnética, é uma disciplina que a gente vê os fundamentos da teoria eletromagnética. Então, essas equações que você está vendo aí são as equações de Maxwell. Nós vamos ver várias equações no curso, mas eu escolhi colocar essas quatro porque esse conjunto de quatro equações, nesse formato que ele está aí, ele engloba todo o eletromagnetismo básico. Né? É disso que nós vamos falar esse semestre. Pela cara das equações, vocês já percebem que nós vamos precisar de bastante cálculo, cálculo diferencial, vetorial, cálculo integral e conhecer os teoremas. Ou seja, todo curso de cálculo que vocês fizeram, nós vamos precisar desse conteúdo. E também nós vamos estudar como que essas equações se comportam nos meios materiais. A gente vai ver como que os dielétricos, os materiais ferromagnéticos, enfim, os materiais magnéticos em geral se comportam. Eu vou procurar durante esse semestre vincular todo esse conhecimento a coisas muito práticas de engenharia. Olha, nós estamos num momento em que a tecnologia está atingindo um nível de compactação em escala nanométrica e onde as frequências nos circuitos estão cada vez mais altas e principalmente as frequências de transmissão estão cada vez mais altas, como o 5G. No 5G a gente fala de frequências de até 80 GHz, mas já na faixa se você pensar na faixa de 28, 30, o comprimento de onda já está em 1 centímetro, o que significa que num circuito elétrico comum, que você considerava nó, porque fazia parte da mesma trilha, não é mais, porque a cada milímetro que você caminha no circuito, a tensão vai mudando. Então, não dá mais para a gente tratar um circuito apenas no modelo de parâmetros concentrados. Nós vamos ter que tratar dos circuitos a partir do ponto de vista das equações do eletromagnetismo. E esse é um conhecimento importante. Então, por exemplo, quando a gente falar da lei de indução de Faraday, eu vou mostrar para vocês coisas como, por exemplo, como que num circuito que tem várias trilhas, uma trilha que não tem contato metálico com outra trilha, não tem contato, não tem nenhuma ligação metálica. No entanto, o sinal de uma trilha passa para outra. Isso é explicado através do eletromagnetismo. Eu vou dar esse tipo de situação como exemplos. Especificamente vou falar como exemplo na lei de Faraday, mas também há situações em que trilhas longas podem se comportar como capacitores. E capacitores em alta frequência, coisas que nós vamos ver quando a gente falar de comportamentos não esperados dos componentes passivos, como capacitor, indutor. Como capacitor pode virar um indutor. Isso é um negócio que a gente vai estudar nesse curso, nós vamos ver isso. Como exemplo, não faz parte da ementa, mas faz esse tipo de exemplo que eu quero mostrar para vocês. Que você deve sempre testar um componente na frequência que você vai usar, porque senão você pode ter uma surpresa desagradável na hora de montar. Isso tem que tomar muito cuidado, né? Até antes da prototipagem, porque implica tempo implica custo, implica eficiência.
E nesse curso também eu vou tentar vincular assuntos como normas técnicas, que inclusive têm impactos políticos, de política internacional, na formação de barreiras comerciais artificiais, quando um país impõe a outro uma barreira técnica, e essa barreira técnica não é uma barreira técnica de verdade, não é uma barreira técnica justificável. Enfim, eu vou tentar falar das normas técnicas, das aplicações, dos testes que são feitos, das certificações, mas tudo como exemplos de teoria eletromagnética, coisas que eu considero que são muito práticas e que na vida profissional muito provavelmente vocês vão enfrentar. O curso eu estou planejando para que ele seja organizado a partir da plataforma Moodle, onde eu pretendo colocar esses vídeos, todo o material de apoio, todas as tarefas que vocês têm que fazer, e os streamings, quando a gente for fazer live, né, quando a gente for fazer os encontros semanais, nós vamos fazer através da plataforma Google Meet. Então eu queria me manifestar, né, falando para vocês um pouco sobre o que é o conceito de universidade, porque esse é um assunto que a gente não fala muito, né? A gente não fala muito sobre o que é uma universidade no sentido moderno. Isso tem uma história, e o Brasil tem algumas peculiaridades por ser um país de colonização ibérica. E a universidade, no conceito moderno de universidade, demorou mais para chegar no Brasil. Demorou mais. A universidade chega nos Estados Unidos, por exemplo, em 1638. E no Brasil, a primeira universidade proposta para ser uma universidade moderna, ela surge em 1934. A universidade, no sentido moderno, foi bem configurada mesmo, foi a partir do século XIX, num documento chamado Memorando Humboldt. Imagina só, hein? Esse memorando, ele lança os fundamentos do que seria a universidade moderna nos debates que precederam a criação da Universidade de Berlim. E esse modelo de universidade se espalha para Estados Unidos, e primeiro Europa, depois Estados Unidos, rapidamente, mas demora para chegar nos países de colonização ibérica, e no Brasil tarda particularmente bastante. Então, a ideia de uma universidade moderna, ela se contrapõe a uma universidade simplesmente profissionalizante. Isso é muito arraigado na cultura brasileira até hoje. Até hoje. Governos pensam na universidade ainda na maneira tradicional, pré-universidade moderna, um modelo ainda que vem de do século XVI, XVII, em que o ensino era um sábio, um professor e seus discípulos, e eles iam lá para aprender o ofício de médico, o ofício de engenheiro. Não é para dar palpite, é para sentar, ouvir o conhecimento, aprender como se estivesse quase que decorando. E é uma formação hierárquica, né? De alguém que está num outro patamar do aluno, e o aluno aprende toda aquela informação que vem para ele de uma forma praticamente passiva, como se fosse um mero copiador de conhecimentos. Ele está adquirindo um conhecimento que veio de outro lugar, e esse conhecimento é replicado, e o aluno recebe esse conhecimento, e a ideia é que no futuro ele também replique isso.
o ensino universitário não é assim. É muito, muito diferente. A universidade é uma comunidade de trabalho para a ciência. A universidade, a ciência, ela é nunca vista como algo pronto e acabado, mas ela é um objeto de estudo da comunidade. Todos os membros da academia são estudantes. Professores e alunos são estudantes, eles estão lá para a ciência. E é um lugar que a gente diz que, portanto, né, pesquisa e ensino ocorrem de maneira indissociável. Significa que é um lugar de produção de conhecimento. Atualmente a gente fala que ensino, pesquisa e extensão. Então a correçãozinha que eu coloco aqui, olha, ensino, pesquisa e extensão é uma ideia mais recente, tem a ver com a universidade de dentro para fora, de fora para dentro, nossas relações com o mundo. Mas na concepção de universidade, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa tem a ver com a construção de conhecimento. Eu vou passar para vocês um vídeo. Eu penso que, a respeito da Universidade de São Paulo, um começo importante é lembrar que era uma espécie de coroamento. De certa maneira, foi a primeira universidade brasileira, porque havia outras puramente nominais, que eram faculdades pré-existentes que um belo dia resolveram juntar e dar o nome de universidade. A nossa foi a primeira universidade pensada em torno de um núcleo que era a Faculdade de Filosofia. De modo que a nossa foi a primeira universidade e ela serviu de modelo depois para o resto do país. E isso dá à Universidade de São Paulo um papel singular e uma grande responsabilidade histórica que ela cumpriu perfeitamente bem. Agora, ela é o coroamento, de certa maneira, de um trabalho subterrâneo. Pensando no ensino brasileiro, a gente nota que já vinha havido um certo fermento para chegar ao que foi a Universidade de São Paulo. Se eu tivesse que dar uma definição do que foi esse processo subterrâneo, eu diria que é uma tentativa de passar do saber reflexo para o saber criado. Toda a nossa cultura, nosso ensino superior, foi feito trabalho do saber reflexo. Livros estrangeiros, repetição de compêndios estrangeiros, tudo. E nós éramos um país de repetidores. E a partir da Universidade de São Paulo foi um grande momento em que, de maneira conjunta, o saber começou a deixar de ser reflexo para ser o saber criado, criar o saber. Mas não quer dizer que a Universidade de São Paulo, que antes dela, não houvesse uma tendência nesse sentido. Havia. E pode-se dar alguns exemplos. Manguinhos, por exemplo. No começo do século XX, Oswaldo Cruz criou o atual Instituto Oswaldo Cruz, que é o começo da medicina científica no Brasil. Quer dizer, os médicos se reuniram e, em lugar de transmitir conhecimento, começaram a pesquisar, a criar conhecimento. Daí a pouco o Carlos Chagas descobre a moléstia de Chagas. Então, isso, para não dizer que é só São Paulo, estou dando exemplo fora de São Paulo. No próprio Rio de Janeiro, nos anos 20, por exemplo, houve um grupo muito interessante de matemáticos da Escola Politécnica, o professor Manuel de Amoroso Costa, o professor Tobias Moscoso, que começaram a dizer: é preciso fazer a pesquisa matemática e a pesquisa de mecânica celeste, e precisamos criar a universidade. Essa ideia vinha vindo. E qual é a diferença que há, portanto, entre o saber reflexo e o saber criado? É que o saber reflexo é legítimo, mas ele é importado. E a tendência da Universidade de São Paulo foi gerar o saber criado aqui. Esse que está falando é Antônio Cândido. Ele é um dos fundadores do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. E isso ele está falando numa entrevista que ele deu na USP. Mas olha, eu acho interessante quando ele fala da diferença entre o saber criado e o saber reflexo.
Na universidade moderna acontece o saber criado, quando o conhecimento novo é produzido a partir do trabalho intelectual de seus professores e alunos, em contraposição ao saber reflexo, uma mera repetição do conhecimento estabelecido em outros lugares. Isso faz toda a diferença do ensino universitário. Na minha experiência, quantas vezes isso não aconteceu no laboratório, na sala de aula, na orientação? Eu vou dar um exemplo para vocês. O semestre passado eu estava fazendo uma explicação, e não era uma explicação simples, era uma explicação sobre por que é que uma carga acelerada gera uma onda eletromagnética. E essa explicação eu encontrei em dois lugares. Uma no livro do Eduardo Purcell, eu tenho o livro, mas está longe, é um prêmio Nobel de Física. E eu encontrei nas aulas do professor Walter Levin, que ele deu no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, MIT, né? Em que ele, quando vai dar essa aula, ele fala: esse é o assunto mais difícil que vocês vão ver nesse semestre, peço que vocês prestem muita atenção, e faz a exposição, e é uma exposição que eu também faço no curso de pós-graduação. E eu expliquei basicamente do jeito que está no livro do Eduardo Purcell e como o Walter Levin explica. Os alunos prestaram muita atenção, e no final, na sala de aula, de frente para os alunos, um dos alunos começa a debater comigo, a expor o que ele estava pensando, e ele propõe que aquela mesma explicação que eu me baseei totalmente no campo elétrico, que é como os livros, os livros não, porque tem pouco lugar isso daí, ele propõe que eu faça isso a partir de campos magnéticos, usando a lei de indução de Faraday. Eu não tinha pensado nisso, e o aluno me traz, né, é um colega, né, é um estudante como eu, e me traz uma novidade. Ora, na aula seguinte, aquela ideia brilhante dele, eu passo na lousa, porque ele tinha razão, dava para fazer mesmo, e exatamente o mesmo resultado. Quer dizer, a ideia estava certa. Inúmeras vezes em laboratório, ideias diferentes que a gente faz, ou coisas que... Essa é a experiência universitária. Eu não tenho autoridade porque eu tenho um título de doutor. Não é isso. Eu tenho bastante formação, estudei bastante para vir aqui dar essas aulas, mas a qualidade do que é dito está na qualidade do conhecimento, do debate. Então, essa é um aspecto das aulas presenciais que é muito mais difícil de ter através de uma interface mediada por tecnologia. A gente não tem a linguagem corporal, eu não estou vendo vocês em tempo real, as reações de vocês. Vocês não estão diante de uma pessoa diretamente, mas estão me vendo através de uma interface. E eu tenho a impressão, não porque eu tenha lido, mas pela experiência de vida do pessoal que tem a minha idade, cresceu tendo sempre relações pessoais, frente a frente, com pouca interação com máquina, quanto muito telefone, e a partir na vida adulta, a partir dos 30 anos de idade mais ou menos, começa a internet, e a gente observa que as pessoas se tornaram mais agressivas quando usam a interface. E eu acho que isso tem a ver com, essa é a opinião minha, com o fato de que a relação é intermediada por uma coisa. Como quando as pessoas estão no trânsito e a relação é intermediada pelo carro. Você repara que as pessoas em geral são mais agressivas nesses ambientes, né? Então, eu acho que a gente perde muito da qualidade do debate se a gente não está presencialmente. Especialmente aquela coisa de quando a gente está num debate presencial, quantas vezes não acontece de quando você vai explicar, você acaba entendendo só de explicar para uma outra pessoa que está na sua frente, né? Então isso é esse acho o ponto mais importante, mas para não deixar de falar, né? A universidade, no sentido moderno, ela também se caracteriza pela sua autonomia institucional,
pela liberdade acadêmica de professores e alunos na sua pesquisa. Então é uma espécie de campo livre aqui para a gente pensar e construir ideias. Também pela sua interdisciplinaridade, né? A possibilidade de que a gente possa encontrar pessoas de outras áreas, debater com essas pessoas, e isso inclusive é descrito nesse livro que eu vou mostrar para vocês, Fausto Castilho do FCH aqui da Unicamp, já falecido, o professor Fausto Castilho. É uma linguagem de filosofia, então talvez as pessoas estranhem um pouco a forma de escrever. O livro não é um livro muito fácil, mas é muito interessante porque ele ele explica o conceito de universidade no projeto da Unicamp. O projeto da Unicamp, se você prestar atenção, né, esse é o desenho da Unicamp, ele favorece com que as pessoas andem de uma unidade para outra das ciências básicas. Tá vendo? Física, filosofia, biologia, química, essas são os institutos das ciências básicas. Então os vértices aqui favorecem, e nos vértices tinham as cantinas, né? Antigamente, porque agora tem várias cantinas fechadas, né? Mas as pessoas podiam circular com mais facilidade, favorecendo uma outra coisa que o ensino à distância dificulta muito, que é o contato interdisciplinar. Então, gente, vamos fazer o melhor que a gente puder nesse semestre virtual. Ele tem todas essas limitações. A DAC deve estar expedindo regras especiais para proteger os alunos, para proteger os currículos de vocês, as possibilidades que cada um tem. Eu estou preocupado de saber se todo mundo tem acesso à internet, se todo mundo tem uma conexão boa ou um computador para poder enxergar melhor os conteúdos. E certamente quem não tiver essa condição estará prejudicado. E apesar desse prejuízo, a universidade tomou a providência de pedir aos professores que façam as aulas à distância, e para manter um vínculo com os alunos e manter a possibilidade de pelo menos parte do corpo discente poder estudar formalmente, cumprir as tarefas, e para aqueles que tiverem mais dificuldade, ao menos terem um contato com a universidade, para que a gente não perca completamente o vínculo num momento tão difícil como esse. Então a gente espera fazer o melhor possível, que tudo isso passe logo. Desejo para você e para sua família muita saúde, que vocês, se você estiver junto com outras pessoas, que nessa convivência vocês possam aprender mais com a vida, e que no final de tudo isso a gente se torne seres humanos mais solidários, mais fraternos, porque, gente, nós estamos precisando num mundo e numa situação institucional tão confusa, caótica e com tanto ódio disseminado por aí. Vamos ver se a gente pelo menos aprende um pouco mais de fraternidade, né? E, para usar uma palavra importante, um pouco mais de amor com as pessoas com quem a gente convive e com a humanidade. Tomara que o curso dê muito certo e vamos em frente, que agora o próximo vídeo já vai ser com matéria de eletromagnetismo. Muito obrigado, gente.